Muito tem se especulado sobre quais serão os serafins que poderemos ver no futuro. Um clone para cada um dos Chichibukai parece bem plausível, mas será que os novos corsários como Bug, Barba Negra, Weevil e Law receberão seus respectivos pacifistas? Outras possibilidades também estão rodando por aí, como um clone gerado a partir do fator de linhagem já coletado de Kaido, ou até mesmo dos próprios marinheiros, que teriam conferido seu DNA de bom grado, afinal, isso seria benéfico para a marinha. Mas claro, a comunidade de One Piece foi muito mais longe que isso, e alguns nomes como Gold Roger e Rox the Shebeck estão sendo comentados. Por isso, nesse vídeo, eu vou analisar cada um dos personagens mais especulados para se tornar um serafim e apontar fatos que contribuem ou que vão contra a possibilidade apontada. Então, fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e já te peço encarecidamente para você deixar aquele like que ajuda pra caramba, se inscrever no canal se você não é inscrito, porque a gente já tá chegando a 500 mil inscritos. E como você pôde ver na thumbnail, né, o Roger, pequeno Roger, que inclusive tá bem parecido com o Ace, já nasceu com uma bigodela. E se por acaso ele tiver um serafim, vai ter uma bigodela branca ali, em homenagem a seu grande amigo e rival, Barba Branca. Chega de groselha, vamos pro vídeo. O primeiro grupo de personagens que mencionaremos aqui são os primeiros Chichibukais. Na primeira camada de mais prováveis, nós temos os Chichibukais originais, sendo eles Drácula e Mihawk, que já tem uma cópia, Boa Hancock, que também tem, Sir Crocodile, Gecko Moria, Don Quixote do Flamingo, Jinbe e Bartolomeu Kuma, que é a base para todos os pacifistas, então parece bem provável que recebam um serafim. Ou não, porque se bobear, né, os experimentos feitos nele foram totalmente direcionados à elaboração do primeiro exército de pacifistas. Enfim, a Hancock e o Mihawk já são confirmados e os outros corsários originais parecem ter vivido circunstâncias bem parecidas, que deixa eles com uma probabilidade considerável de terem seus clones. Eu diria que essa categoria dos primeiros Chichibukais é, como parece ter ficado claro no mangá, né, a mais provável de receber serafins, com exceção de um nome que eu logo vou mencionar, tá? O próximo grupo que falaremos aqui são os novos Chichibukais. Esses personagens também têm vínculo direto com o governo mundial e esse título, sendo eles Trafalgar Deepwater Law, Edward Weevil, Marshall the Teach e Bug. A gente ainda não sabe ao certo como o fator de linhagem da Hancock e do Mihawk foi coletado, mas pode ser que tenha algo a ver com os requerimentos para se tornar um Chichibukai, algo no contrato ali, qualquer coisa do gênero. Por isso, só de um personagem já ter passado por esse cargo torna ele um potencial nome para ter um clone pacifista. Mas como esses 4 mencionados são muito mais recentes do que os antigos Chichibukais, faz sentido, né, que a probabilidade deles terem sido clonados seja menor, porque parece aí, né, um projeto de longa data. Quando falamos de Law, Weevil e Bug, falamos de um cenário bem parecido. Ambos se tornaram Chichibukais ao longo dos últimos 2 anos, com Bug sendo o primeiro deles, né, por receber um convite logo após a Guerra de Marineford. Law e Weevil receberam seus convites mais tarde, mas não dá pra saber qual recebeu primeiro. O importante aqui é que isso não importa muito, porque a gente ainda não sabe se os serafins nascem de uma fertilização in vitro, tipo os soldados da Germa, né, que crescem 4 vezes mais rápido que um humano normal. Então, se bobear, o Vegapunk acelerou bastante esse processo e eles chegam nessa idade, como vimos com Mihawk e Hancoquinha, em um curto período de tempo. Ou talvez, né, eles realmente fizeram uma fecundação artificial para criar os serafins há vários anos. Então eles nasceram bebezinhos, né, e só agora eles atingiram essa idade e estão prontos para serem usados. Se essa segunda opção for a verdadeira, é bom a gente já ter em mente que é impossível os Chichibukais dos últimos 2 anos terem seus clones preparados para lutar, porque os serafins no máximo ali teriam 2 anos de idade e aí é complicado, né? Então, claro, o que a gente vai levar em consideração aqui é a primeira opção, que eles são criados assim como os soldados da Germa, o que me parece fazer bastante sentido. E dessa forma chegam bem rápido nesse tamanho aí, nessa idade. O Vegapunk era fechado com o Judge quando eram lá do Mads, eles fizeram experimentos juntos, então a clonagem que o Judge faz pode ser, se bobear,
inferior à que o Vegapunk é capaz de produzir. Então dessa forma pode ser que os clones do Vegapunk cresçam até mais rápido do que os próprios clones da Germa 66. Então, mano, em um ano, se bobear, cresce 10 vezes mais rápido e já fica ali com 10 anos de idade. Isso também torna possível os novos Chichibukais terem seus próprios serafins. E nesse caso, é possível que principalmente o Bug tenha um clone, porque se ele deu seu fator de linhagem há 2 anos e os clones crescem pelo menos 4 vezes mais rápido que um humano normal, hoje seu serafim poderia ter 8 anos, uma idade que parece ali aproximada ao que vimos da Hancock e do Mihawk. O Law e o Weevil podem ter entrado tanto há quase 2 anos como há menos de 1 ano, então fica menos provável que eles tenham seus clones. Mas óbvio, depende da velocidade de crescimento deles. Se for 4 vezes como o do Judge, beleza, dá pra ter ali, mas se for 5, 6 vezes mais rápido que o humano normal, aí as coisas já começam a ficar diferentes. Então, em relação ao Edward Weevil, Trafalgar Law e o Bug, a gente pode ver que existe a possibilidade ali, né, deles terem sim seus serafins, mas agora a gente tem que falar do Barba Negra, que me parece ser, entre todos eles, por mais que tenha entrado primeiro, o mais improvável. E aí você deve estar pensando que isso aqui não faz muito sentido, né? Que se ele entrou antes, o clone dele já estaria sendo produzido há mais tempo e pronto. Mas a questão é essa. Diferente do Bug, do Law e do Weevil, que passaram provavelmente pelo menos o último ano inteiro como Chichibukai, o Teach passou pouquíssimo tempo como detentor desse título. Ele pegou o Ace, entregou para a Marinha e se tornou um corsário. Logo depois de oferecer o filho do Roger, a Marinha convocou os Chichibukais para uma reunião que provavelmente foi a única que o Barba Negra fez parte, comendo aí torta pra caramba, porque logo na sequência ele já estava invadindo Impel Down, indo pra Marineford e declarando que o governo mundial só tem Zero ela e ele fez geral de trouxa. Então sua passagem foi tão rápida, mas tão rápida, que nem tiveram tempo de assinar a carteira de trabalho do maluco. Só teve tempo ali pra uma resenha, pra explicar como é que era o cargo, os benefícios e tal, quanto era o vale-refeição, e logo na sequência ele já meteu o louco antes de acabar sendo ali experimentado pelo governo sem ter seu gene doado, algo nesse sentido. E é por isso que eu acho que quando falamos dos Chichibukais em geral, o Teach, tá, que não completou nem uma semana ali no cargo, é o que tem menos probabilidade de ter sido clonado. E aqui também vale uma ressalva em relação ao Doflamingo, que eu imagino que pode ter sido a exceção dos primeiros Chichibukais, porque o cara era um ex-dragão celestial, sabia do segredo de Marejoa, então ele tinha uma autoridade muito maior que os outros Chichibukais em relação ali, né, aos termos que deveria cumprir sendo um corsário, e dessa forma possuía a capacidade de alterar as cláusulas de um possível contrato, a maneira ali que ele bem entendesse. Por isso, me parece que o Doff conseguiria se tornar um Chichibukai com requerimentos diferentes dos demais, mas como ele foi capturado aí há pouco tempo e levado para Impel Down, pode ser que eles tenham um planejamento de cloná-lo, mas acho que o indício melhor para isso seria se, ao invés de ir para Impel Down, ele fosse direcionado para alguma base do grupo científico da Marinha, como ali um objeto de estudo. Mas isso não aconteceu. Então até agora temos os primeiros Chichibukais com uma boa probabilidade de terem sido clonados, os novos Chichibukais com a probabilidade ali razoável, né, talvez só faltem crescer um pouco mais, mas com algumas exceções, como a gente viu em questão do Doflamingo e também do Barba Negra, que parecem menos prováveis. Agora, a categoria que falaremos é bem interessante. Não está sendo tão falada assim, porque a gente normalmente pensa em piratas, porque a gente viu a Mini Hancock e o Mini Hawk, mas clonar essas pessoas pode sim estar dentro dos planos do governo mundial. Os almirantes e grandes nomes da marinha. Como a gente já tinha visto com os primeiros pacifistas e agora também vê com os serafins, todos possuem a habilidade de usar o laser de luz do Kizaru. E aí entra a pergunta, se eles podem usar essa habilidade do Borsalino que provavelmente se permitiu ser estudado, por que não seria possível eles estarem preparando um Kizarinho? Isso inclusive abre as portas para uma nova possibilidade. Os clones de cada um dos antigos almirantes. Sakazukinho,
Borzalininho e Cuzãozinho, tá? Quando a gente fala aí, né, do Fujitora e do Ryokugyu, a probabilidade se torna um pouco menor pelo mesmo motivo dos novos Chichibukais. Eles são recentes e talvez o estudo para integrar o fator de linhagem deles em um clone seja mais demorado do que imaginamos, ou os serafins não tenham tido tempo suficiente para crescer. Mas mesmo assim, também se torna algo possível, por mais que eu ache, né, que começa a ficar meio estranho os caras terem a capacidade de clonar qualquer personagem. Tipo, se algo limitado ali pros Chichibukais, principalmente aos antigos, me parece bem legal, tá? Mas se esse leque de serafins começasse a abrir absurdamente, mano, as coisas aí ficam meio esquisitas, né? Até porque a Marinha agora, como já deixou claro, tá em maus lençóis. Então, se os caras pudessem ter um exército de clone dos malucos mais brabos, parece que a situação não estaria assim, não é mesmo? Mas de todas as formas, esse é um vídeo de especulação sobre os serafins que ainda podem aparecer ou serem criados. Por isso, a gente tem mais outros nomes para levantar mesmo depois dos almirantes, como por exemplo, Tsuru, Sengoku e Garp, que são possíveis e seriam serafins em níveis avançadíssimos. Só de imaginar, mano, um garpinho ali, já começa a me dar uns calafrios, tipo quando eu paro para pensar, né, no próximo grupo de personagens, que são os Yonkou, os piratas mais fortes das últimas eras. Quando falamos deles, fica evidente pra mim que o mais provável de receber um clone, e que eu vejo com certas chances disso realmente acontecer, é o Kaido. Diferente dos outros imperadores, ele foi capturado pela marinha diversas vezes e foi até objeto de estudo em Punk Hazard, que acabou dando origem a uma fruta artificial criada pelo Vegapunk. Então o fator de linhagem do Kaido já foi utilizado pelo cientista que hoje comanda o grupo científico da marinha e o projeto dos novos pacifistas. Por isso, dentro do grupo dos Yonkou, o serafim do Kaido é o mais provável de realmente existir. Por mais que vale lembrar, né, seu DNA foi utilizado e coletado há mais de, 3 décadas, tá? 3 décadas. Uma época em que muito provavelmente o projeto Serafim não estava nem perto de ser pensado. Mas de todas as formas, tá? Se o fator de linhagem foi pego e pode muito bem ter sido guardado ali, reservado para algum plano futuro. Já os outros Yonkou eu acho bem mais improváveis. O Shanks tem uma relação ali nebulosa com o governo mundial, mas eu acho muito difícil que ele tenha sido experimentado ou algo assim. Então, para mim, é uma possibilidade descartável. Em relação ao Barba Branca, a gente sabe que o governo nunca conseguiu colocar suas mãos nele e nem mesmo em seu corpo, que logo após Marineford foi levado pelo Shanks e Marco. Então é muito improvável também que Edward Newgate tenha sido usado para produzir um serafim. Agora, quando falamos de Big Mom, as coisas começam a ficar um pouco diferentes por um motivo peculiar. A gente sabe que o governo mundial há mais de 60 anos mantém os olhos nela e tem interesse em capturá-la, mas isso nunca aconteceu. E se por acaso você acabou de pensar que a mãe Carmel, que era fechada com o governo mundial, poderia ter pego o DNA dela e entregado pros caras, mano, a gente tá falando de mais de 60 anos atrás. Se pá, mano, o Vegapunk tava soltando pipa, tá? É um pouco complicado a gente acreditar nessa possibilidade da mãe Carmel ter feito algo desse tipo. Mas o que pode ter acontecido com a Big Mom e com o Kaido é que após a sua derrota em Wano, vimos que o paradeiro deles é desconhecido. Será que os navios do governo mundial que estavam ali ao redor do país conseguiram colocar suas garras nos 2 Yonkous que eles tanto sonhavam capturar? E dessa forma, né, adquirido seu fator de linhagem para criar verdadeiros demônios serafins? É uma possibilidade, mas vale lembrar que na própria introdução do Kaido dá a entender que um monstro como ele e a Big Mom não ficariam presos muito tempo nas garras do governo mundial. Então pode ser, mas também parece um pouco complicado isso aí. E pra fechar os Yonkou, né, a gente já falou do bug quando mencionamos os Chichibukais, mas tem a possibilidade do Luffy ter um serafim. Mas de verdade, é uma possibilidade tão ridícula que eu nem vou comentar, tá? A gente acompanha a jornada dele desde o início e sabe que não tem nenhum momento que dá margem para o governo mundial ter pego o seu fator de linhagem. Então Luffy Serafim seria o fim, tá? Seria o fim, não dá, ia ser bem tosco inclusive. Fechamos os Yonkou e agora a gente vai para a última categoria, os outros renomadíssimos piratas. Aqui a gente vai falar principalmente de Portgas the Ace, Chique o Leão Dourado, Rox the Shebeck
e Gold Roger. Em relação ao Sheik e ao Ace, a gente vai ter uma origem muito parecida, que seria o governo mundial ter conseguido o fator de linhagem de ambos enquanto estavam encarcerados em Impel Down. A grande diferença é que o Sheik saiu de lá há mais de 2 décadas e o Ace passou pela prisão recentemente, num período em que o projeto Seraphim já devia estar sendo elaborado. Então é mais fácil ter um clone do Ace do que um clone do Sheik. Inclusive, a verdade é que a ideia de um clone do Ace me perturba bastante, porque o Luffy já sofreu muito com a morte do seu irmão e imagina um cenário em que ele fosse obrigado a lutar contra a imagem e semelhança do Ace, com o mesmo rosto de quando eles se conheceram, com o mesmo rosto de quando ambos trocaram saque e se tornaram irmãos. Sem dúvidas, o conflito interno intensificaria demais o conflito externo, mas eu também consigo ver o Luffy simplesmente ignorando que ele parece o Ace e enfiando a porrada no clone sem absolutamente nenhum problema. Me parece aí, né, que isso aí seria bastante a cara do Luffy de se fazer. No fim das contas, tá, ele contra um Seraphim do Ace seria ali um clichêzinho, mas que pode funcionar. Mas eu acho que colocando na balança, tá, geral assim, acho que acabaria desagradando mais do que agradando o fandom. E pra fechar o tema sobre o Punhos de Fogo e o Leão Dourado, vale comentar que talvez todos os prisioneiros de Impel Down dos últimos anos podem receber um clone, porque o governo pode ter pego o DNA de cada um deles ali e etc e tal. Mas, mais uma vez, me parece meio exagerado e também parece perder um pouco a mão nessa ideia dos Serafins se algo assim começar a acontecer, mano. Pegar o fulano de tal e fazer um clone, pegar o cicrano, fazer um clone e por aí vai. Pra mim, se começar a pegar uma porrada de cara aleatório aí, pegar todos os caras que eram no nível 6 de Impel Down, nível 5, 4, 3 e começar a fazer um clone de bando de aleatório assim, vai ser muito esquisito. Deve ter alguma matéria-prima pra produzir um lunário, pra produzir um Serafim que seja limitada. Então eles têm que escolher ali com muita atenção. Talvez também tenha a questão de compatibilidade entre o DNA lunário e o DNA da pessoa que tá doando ali. Então tem que ter um limite pra isso. Senão vai entrar num esquema ali meio tosqueira de olha só o Vascochote. O Serafim do Vascochote. Feio pra Não, tem que limitar isso aí, né? Até pra não banalizar os Serafins. Tem que botar uma boa Hancock, tem que botar um Mihawk, tem que botar se pá mesmo um Doflamingo aí, uma parada nesse estilo assim, que, mano, é pra gente olhar e assustar, tá ligado? Não assustar pela feiura do Vascochote. Partimos então para Rocks the Shebeck, que eu já quero dizer aqui que me parece 99,9% improvável. O maluco morreu há 38 anos numa ilha que sumiu e é provável que a sua existência também tenha se extinguido junto de God Valley. Quase 4 décadas é tempo pra caramba. O projeto dos Serafins nem devia existir, então é muito improvável, a não ser, né, que os caras tenham colocado o Shebeck numa dessas escotilhas aí congeladas de Musamá, lançando ele numa câmera criogênica e estejam preservando o corpo do maluco. Mas feião, né? Nada a ver, eu até prefiro inclusive a ideia do Gecko Moria renascer o zumbi do Shebeck com a ajuda do Barba Negra. Cadáver que, inclusive, se realmente existir, poderia estar sendo guardado pelo Ochoco lá em Hashinosu, e agora que o Barba Negra possui ali, mano, e reina sobre essa terra, quem sabe ali no cemitério não esteja um chebecudo ali esperando pra ser tocado pelas sombras de Gecko Moria e renascer. Exército de zumbis do Moria contra Serafim. Feião. E em relação ao lendário rei dos piratas Gold Roger, ele se entregou para a marinha, foi preso e executado. Também me parece bem difícil que façam um clone do Roger, e só de pensar nesse tipo de presença no mangá, me parece, sei lá, meio esquisito, sabe? Tipo, como se não combinasse muito. Mas a questão é que depois da execução do Roger, o Vegapunk poderia ter avisado pra marinha, né, que seria uma boa ter uma amostrinha ali do fator de linhagem do homem, porque sei lá, vai que no futuro eles meio que desenvolvem alguma tecnologia mais avançada e que seria positivo pro governo mundial ter a genética do Roger. Existe a possibilidade, mas eu não imagino os caras conseguindo tirar nenhuma amostra dele. Os caras iam vir, mano, meter injeção ali, o Roger ia dar uma hackzadinha ali, tipo, pô, mano, faz isso não, na moral, aí a agulha que ia entrar ali, ia quebrar, não ia... Então eu acho que tem muitos jeitos de contornar isso e também acho que não veremos um clone do Roger, ainda bem, tá? Ainda bem. Eu sinto que, mano, estariam ali maculando a imagem do Rei dos Piratas.
Mas, assim como a gente levantou a possibilidade para Rox the Shebeck, pode ser que o corpo de Roger esteja numa dessas câmeras hipergeladas de Imusama. Mas isso aí já é especulação em cima de especulação, e eu não quero isso não. Então simbora pro veredito. Eu adorei a ideia dos serafins, acho uma evolução excelente e bem fundamentada dos pacifistas. Meu único medo é que o Oda perca a mão aí e lance um clone para todos os grandes piratas e marinheiros que a gente já viu na série. Seria uma loucura, uma banalização dos serafins e até um pouco desagradável, imagino eu. Mas eu também tenho muita fé nesse homem aí, porque Eiichiro Oda, vamos ser sinceros, é o brabo e até em temas polêmicos como viagem no tempo, o cara se saiu super bem. É o brabo, é o gênio, é o cara que criou essa obra maravilhosa que a gente está comentando agora. Dentre as possibilidades, vemos que os primeiros Chichibukais têm grandes chances de sim, possuírem um clone serafim, o que pra mim parece bastante plausível e faz muito sentido. Os novos Chichibukais também têm uma chance dependendo da forma de produção desses clones, mas como deve ser similar aos crescimentos dos soldados da Germa e até mais rápido, né, é possível que Bug, Law, Weevil e Barba Negra também possam ter seus serafins, com um grau de dificuldade maior ali pro Teach por ter ficado um período muito curto com esse título. E sejamos sinceros, clonar o Bug seria praticamente inviável, né, porque não dá pra reproduzir um deus. Mas vamos lá. Em relação aos Yonkou, eu acho que a gente pode descartar o Shanks e o Barba Branca, ainda bem, e ficar um pouco mais atento ali nas possibilidades de Kaido e Big Mom, principalmente na criatura mais forte do mundo, que contém um histórico não só relacionado ao governo mundial, mas também de ter seu próprio fator de linhagem sendo usado em uma experiência do Vegapunk, o que é um indício forte, tá, de que ele pode sim acabar sendo usado novamente, e aí vamos ter, mano, um mini Kaido, Lunário, Serafim, insano. E esse Serafim, sim, seria, mano, seria um Serafim nível Yonkou. Acho que qualquer chapéu de palha clonado, fora o Jinbei que foi Chichibukai, seria absurdamente tosco. Talvez alguma exceção ali pro Sanji, que tem uma relação com o Judge, que tem relação com o DNA e tudo mais. Parece meio esquisito. Todavia, entretanto, né, alguns outros piratas parecem ter alguma chance, mas também parece difícil, sendo ele Chique devido à sua passagem por Impel Down, por mais que nada relacionado ao grupo de pesquisa científica da marinha seja vinculado a ele, Portgas the Ace, que teve Impel Down recentemente e não sabemos o que pode ter sido feito com ele. Seu clone poderia ser um obstáculo muito difícil pro Luffy e pro Sabo, mas talvez um tanto quanto clichê. Outros nomes que a gente comentou, né, como Rox the Shebeck, é muito improvável e Gold Roger também parece uma possibilidade bem rasa. Finalizamos então com os marinheiros que podem sim ter cedido seu fator de linhagem para experimentos, e no caso deles seria muito mais fácil porque a pesquisa sendo feita é uma pesquisa em prol da marinha, então o Kizaru seria a melhor opção ali para ter um clonezinho, né, visto que seu laser já foi replicado, e acho que o trio antigo de almirante também tem alguma chance. Como eu disse, Borsalinoinho, Sakazuquinho e Cuzãozinho. Garp, Tsuru e Sengoku também são possibilidades, mas me parecem mais inviáveis por algum motivo mais emocional do que racional, para ser sincero, tá? Porque esses almirantes poderiam ser clonados, porque esses outros três nomes também não poderiam ser. Então é possível, mas eu vejo de alguma forma mais improvável, tá? Que a gente veja essas lendas aí com 3 serafins. Por fim, é isso. Acredito que o governo mundial hoje contém um pequeno esquadrão de ex-Chichibukais em formato mini lunário brabo cibórgico serafim. Os novos corsários eu vejo com uma probabilidade boa, tá? E o resto aí é mais complicado, porém possível. Fora os marinheiros que, cara, tem uma chance aí de realmente terem doado seu fator de linhagem e valeu. Mas os outros piratas mencionados me parecem consideravelmente mais difíceis. Talvez ali, com a exceção do Kaido, que sim, pode ter o seu clone serafim. Então, como a gente pode ver, existem alguns fatores a favor e outros elementos contra alguns personagens terem ou não sido clonados. E eu quero saber de você,
tá? Separei aqui nesse vídeo categoria de personagens, Chichibukais, novos Chichibukais, Yonkous, almirantes, galera braba ali da marinha, outros piratas renomados, e eu queria o seu comentário sobre isso. Em cada categoria ali, acha que mudaria alguma coisa que eu falei? Vê mais sentido do Barba Negra ter sido clonado porque ele entrou antes no Chichibukai do que Bug, Law e Weevil? Enfim, são algumas variantes aí que tem de interpretação e eu queria de verdade saber a sua opinião sobre tudo isso. Então eu queria de verdade te agradecer por me acompanhar até aqui e cara, deixa aí seu comentário porque essa questão dos serafins, meu irmão, tem muito debate, muita discussão pra ser feita em cima. Aproveita pra deixar aquele like que ajuda pra caramba, se inscrever no canal se você não é inscrito. E é isso, galera, a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera, valeu! Gold Roger Serafim com bigodinho branquinho. Se tá na thumbnail, é verdade.